Bem-vindos, Mabook Club! Bom dia! Com essa cara aqui não dá para negar, né? Olha, ontem à noite terminei de ler esse livrinho aqui, A Jornada do Artista, de Steven Pressfield, e não posso deixar de contar para vocês. Vocês sabem que a gente já leu alguns livros dele, incluindo A Guerra da Arte, ou como é conhecido aqui no Brasil, Como Superar Seus Limites Internos, editado pela Cultrix, e a gente amou tanto que ele entrou no nosso clube de livros Mentes Criativas. Clube de livro gratuito, online, com encontros no Zoom, com várias informações e muito material para você chegar no próximo nível. Para você que é artista, que é criativo ou que precisa disso na sua vida, ver a vida por outro ângulo, entender a vida de uma forma mais construtiva, né? Mais criativa, mais largada das amarras, né? Da burocracia ou das grandes formalidades. Você precisa ver de outro ângulo. Esse Clube do Livro é fantástico. Você sabe que a gente sempre faz nossas anotações no nosso livrinho pequenininho e a gente depois passa para vocês aqui o suco, o suprassumo do que a gente aprendeu e a gente trocou. Então, 2 pontos. Querendo entrar para nosso Clube do Livro, é só clicar nos links abaixo e fazer parte. Você que já tem esse mindset é super bem-vindo. Segunda coisa, a gente sempre faz anotações e isso eu indico para você. É muito bom você anotar e depois você verbalizar. Eu verbalizo aqui com vocês, eu verbalizo aqui com a família aqui dentro de casa. Eu conto o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo. Isso é muito importante pra gente poder lembrar do que a gente leu e pra gente internalizar o aprendizado. Então faça isso, veja esse vídeo, leia o livro se você quiser e já fale com alguém o que você aprendeu daqui e eu agradeço você. Vamos lá? Então, A Jornada do Artista é um dos livros, é o 19º livro do Steven Pressfield. E ele se divide em escrever ficção com ficções históricas, né? Para quem não sabe, ele escreveu um dos roteiros do King Kong de muito tempo atrás e ele escreveu o grande filme que a gente vai lembrar porque o Rodrigo Santoro fez parte, né? Que ele estava todo careca, né? 300 o nome do filme. Então ele fez o livro que depois gerou aquele filme e ele participou de todo aquele processo. E ele escreve muito bem, é muito bem criticado, né? Quando ele escreve. Só que ele escreve também outros livros, como esses 2 aqui, que dizem como é escrever. Como é, nesse caso desse livro aqui, você superar a sua resistência, a autossabotagem. Esse é o tema desse livro. Já esse livro que a gente vai falar hoje aqui, ele fala da jornada do artista. O que o artista tem que fazer no seu percurso, o que ele tem que prestar atenção no seu percurso. Né? A gente já tem 2 vídeos no canal sobre esse livro e tem material do Clube do Livro sobre esse livro super legal. Além disso, a gente tem um bate-papo, uma entrevista com o Arnaldo Neto, que é escritor, 36 anos, 20 livros e um curso super interessante para você potencializar a sua escrita. Então a gente conversou com ele sobre esse livro aqui. Porque todo artista, independente de qual ele é, eu sou pintora, o Arnaldo é escritor, o Steven é escritor, todo mundo, a gente passa em algum momento por um bloqueio. A gente passa em frente à página em branco, a tela em branco, o piano sem som, a gente passa encasquetando com aquilo, não conseguindo fluir, não conseguindo o grande flow do Mihaly Csikszentmihalyi, lembra desse livro? A gente não consegue. E a grande coisa é como a gente passar por isso. É como a gente ter ferramentas que a gente consiga passar por esse momento. Esse é o livro para isso. Vamos entrar nesse livro? Esse livro é muito rápido, 164 páginas, você lê em 1 hora ou menos. Tô falando sério. Então, é um daqueles livros curtos. Você que não é muito de ler, esse é o livro. Às vezes,
capítulos que são meia página. E o ritmo, como ele é assim, o ritmo vai muito rápido, sabe? Assim como o outro livro, A Guerra da Arte. Ele vai muito rápido, porque ele tem capítulos curtos e objetivos. No início, igual a Guerra da Arte, ele começa a descrever o que é essa resistência. Aqui, ele vai começar a descrever como é essa jornada, o que ele entende por essa jornada do artista. Primeira coisa que ele fala é o seguinte: lembra do Joseph Campbell, que tem a jornada do herói, que é muito falada, né, muito discutida aí a jornada do herói? Então, ele fala que depois da jornada do herói, que tem diversas etapas aí dessa jornada, né? Ele fala que existe o mundo comum, existe o chamado do herói, aí existe o herói recusando o chamado porque sente que é perigoso. Depois vem um mentor que aparece e ele cruza o limite do mundo real, que é esse mundo, né, inicial comum, para o mundo extraordinário ainda não vivido por ele. E aí depois ele passa por várias provas, várias tribulações, turbulências, e depois vem a grande prova, depois a recompensa, depois ele sai desse mundo extraordinário, volta para o seu mundo comum, tem a sua ressurreição, a sua tarefa final, e depois ele dá um presente para o povo. Quer dizer, ele traz o seu ensinamento de tempo, de sofrimento, e volta para o povo com algo a mais que ele chama de presente. Essa é a jornada do artista, bem resumidinha. Só que ele fala que depois disso, existe a jornada do herói. É uma depois a outra. Então, você começa entendendo que você precisa primeiro se construir como ser humano, se entender e ter um autoconhecimento como ser humano, para você partir daí, partir de depois de provas, de tribulações, de complicações, você começar a sua jornada do artista. Como é essa jornada do artista, né? E ele tem vários capítulos falando sobre isso, como ele define essa jornada. Então ele define como constante, intensa, pessoal, universal, solitária. Quem é artista sabe que muitas vezes a gente fica sozinho, não estou olhando aqui para o meu ateliê, sozinha no ateliê o dia inteiro sozinha em casa, o dia inteiro com um pincel na mão, sozinha. E às vezes a gente sai, tem uma aula, tem um curso, encontra gente, mas o trabalho em si é muito solitário. Então, isso ele fala aqui, muito importante. É muito mental, quer dizer, a base do trabalho, a matéria-prima do trabalho, tem um capítulo que ele fala sobre isso, é o pensamento. Independente se depois você vai tocar, se você vai pintar, se você vai... É o pensamento. Começa aqui. Essa é a sua matéria-prima. Depois você vai fazer sair de alguma forma. Você vai dar vida. Mas todo artista, a matéria-prima é o pensamento. Então ele fala muito mental, ele traz muita evolução e ele pode ser um caminho muito emocionalmente perigoso. E isso é mais ou menos como ele define essa jornada do artista. Agora, como ele fala? Ele fala que existe a consciência e ele fala que existe não o subconsciente ou o inconsciente, ele não gosta dessa palavra. Ele usa a palavra superconsciência. Então, a grande jornada é o artista ter a capacidade de sair desse mundo comum e ir para o mundo extraordinário. Sair do extraordinário para o comum. É como se fosse uma setinha assim, que faz da consciência para a superconsciência, da consciência para a superconsciência. É como se a consciência fosse uma estrutura de post-its. Imagina que eu estou aqui colando vários post-its. Mas a superconsciência, não sei se vocês conhecem o aplicativo Obsidian, ela é uma potência de juntar aquilo tudo de uma forma assim muito potente. E ele fala que cada artista tem uma semente dentro de si e tem que saber que a semente ali pequena, seca, ela é uma potência para uma árvore grande e frondosa. E saber fazer sair daqui para ir para cá
é o desafio dessa grande jornada. Mas saiba que a semente está dentro de você já. Aqui e aqui. Já está dentro de você. Então, esse é um dos primeiros pontos. Consciente e inconsciente, e você vai de um mundo para outro cada vez mais rápido, mais fluido, e tem essa interseção de uma forma que às vezes poucos seres humanos conseguem, sabe? Tem essa sutileza, tem essa delicadeza, sensibilidade para poder fazer esse trajeto mais facilmente e mais rapidamente e livremente. Como fazer isso? Uma das coisas que ele fala é que essa superconsciência pode ser traduzida como, às vezes, as musas inspiradoras. Então, nesse livro aqui inicial, ele fala muito da potência das musas inspiradoras e ele estando preparado para elas virem inspirá-lo, né, no ambiente de trabalho. A superconsciência é como se fosse um local das musas inspiradoras. E do Daimon. Ele cita esse nome Daimon, que é como se fosse o gênio, como se cada um tivesse um Daimon dentro da gente, né? E parece muito, né, com um demônio, mas quer dizer o gênio dentro da gente. Nós temos esse gênio que deve ser descoberto, né? O artista, ele não expressa, ele se descobre, né? E tem uma parte muito interessante que é assim, quem é você? Quando a gente pergunta quem é você, pinte e descubra, cante e descubra, dance e descubra, né? Toque piano e descubra, né? Coloca a mão na argila e descubra. O processo de você ser artista, né? De você se descobrir, é o processo que vai trazer essa resposta para você. Não é puramente uma autoanálise, é a labuta, é a produção artística que vai dizer e te mostrar quem você é. Porque não é uma expressão, é uma descoberta. Quanto mais você faz, não é que você esteja expressando, né? Saindo de você e mostrando ao mundo. É que o movimento é esse. Você faz para você ir mais a fundo de você. Olha que legal. E eu pensei enquanto a gente lia, né? Porque a gente começa a fazer vários paralelos, vários gráficos, né? E a gente sempre fala assim, consciência, superconsciência, e parece que está aqui, numa linha reta, né? Mas, em vez de estar assim, o que eu penso é que esse gráfico de você ir de um extremo para o outro está assim, né? Você está no mundo comum e você depois vai para a superconsciência, um local de potência, um local elevado, um local onde as sementes já germinaram, já estão gerando frutos, onde você está ali na presença das musas. Então eu vejo um gráficozinho de A para B, de consciência para superconsciência, sendo assim, uma elevação. E na verdade uma das grandes perguntas aí dos artistas é, mas como é que eu sei isso, né? Ele fala muito aqui que o artista tem um assunto, independente do artista que você é, independente dos suportes, dos meios que você está se expressando, a fotografia, né, cinema, mas de uma maneira geral, se a gente lê a filmografia da Meryl Streep, do Scorsese, a gente consegue entender um fio condutor central nas temáticas e nas problemáticas ali daquelas escolhas. Por mais que estejam fazendo filmes diversos, com roteiros diversos e períodos da vida, né, durante 20, 40 anos, mas você vê pela escolha, pela curadoria em que esses artistas têm, diretores, atores, escritores, por exemplo, né? A gente vê uma espinha dorsal em que tem algo em comum. Independente, vamos supor, se Steven Pressfield está escrevendo The Artist's Journey, ou A Guerra da Arte, ou Turning Pro, quer dizer, se tornando profissional, ou vários outros livros,
Aqui ele está falando da guerra de você se tornar artista, ele até colocou isso no nome, a guerra da arte. Não confunda com a arte da guerra, a guerra da arte. E nos seus livros, Portões de Fogo, vários outros livros que são, né, romances e ficções históricas, ele está falando de guerra também. Ele está falando de guerra. Ele está falando de Alexandre. Ele está falando de grandes conflitos. Quer dizer, independente de onde ele esteja transitando, é a guerra que está ali no meio. É uma guerra interna ou uma guerra histórica externa. Mas você vê que existe um assunto central. E ele fala isso, e ele mostra, citando diversos nomes de livros, de filmes e etc., e diversos artistas. Então a gente tem que descobrir qual que é o nosso assunto central, né? De que viemos falar. E como é que a gente faz isso? Aí ele fala, a gente faz isso fazendo. E uma dica que ele dá é o seguinte: se pergunte o que você tem mais medo. Mais medo. Para lá que você tem que ir. É essa direção que você tem que tomar. Tá ali, de repente, o seu assunto. Então, outro ponto interessante que ele fala, ele retoma um pouquinho, ao final desse livro, alguns pontos que já foram levantados na Guerra da Arte, tá? E aí ele fala da importância de você estar presente. E ele tem duas frases no canal do YouTube dele, que eu até indico vocês verem, que lá ele tem algumas entrevistas ou alguns vídeos menores, mas ele fala, put your ass where your heart wants to be. Coloque a sua bunda onde o seu coração gostaria de estar. E ele tem outra frase também importante que é put your body where your dreams can happen. Coloque o seu corpo, esteja, na verdade, né, se a gente puder traduzir, de corpo presente onde, no local, os seus sonhos podem acontecer. Então essas duas frases trazem o mesmo conceito, né? Esteja presente e esteja fazendo. Esteja sujo de tinta e esteja desenvolvendo isso. Né? Esteja lá pintando, dançando, cantando, escrevendo, ou no seu laboratório desenvolvendo, ou na sua matemática fazendo cálculos, né? Ou na sua engenharia construindo robôs, né? Onde quer que esteja, né? Não precisa, o fim não precisa ser puramente artístico, pode ser criativo. E quando a gente aqui no canal, em todos os nossos materiais, a gente fala criativo, não acho que a gente está falando de criativo artista puramente. A gente está falando de matemático, de esportista, de cientista, a gente está falando de pessoas também que trabalham com algo, assim, puramente técnico também, sabe? Contabilidade. Como que eu posso fazer a contabilidade de uma forma mais criativa, de uma forma mais otimizada? Como eu posso resolver esse problema? Problemas todos temos, né? E resolver de forma criativa todos nós precisamos. É disso que a gente está falando. Tá? Então ele fala, veja onde você tem medo, é para onde você tem que ir. E aí ele começa a falar o seguinte, ele cita vários artistas, e um que ele cita é a Twyla Tharp, se eu não me engano é esse nome. E ela tem um livro, são os hábitos criativos. E ela fala o seguinte, ela é coreógrafa, trabalha com corpo, com dança e expressão. Para ela, o corpo, né, é o seu material de trabalho. E ela fala que ela força estar lá presente, trabalhando no seu corpo, fazendo exercício, fazendo ginástica, alongando, potencializando aí músculo, etc. Mas o esforço dela é acordar cedo, tomar um café da manhã, organizar suas coisas, tomar um banho, sair de casa e pegar o táxi. Até o seu esforço é pegar o táxi. Ela coloca o táxi como uma grande referência, porque depois que ela pega o táxi não tem mais volta. Ela vai chegar na academia, vai chegar no espaço de coreografia dela e aí é só fazer. Mas ela conseguir chegar lá naquele táxi em que ela fecha aquela porta aqui, ela não vai mandar dar meia volta, né? Ela não vai falar, dá meia volta que eu quero voltar para minha cama. Deixa eu só descansar mais um pouquinho. Não tem isso. O esforço dela é até o táxi.
E onde que está o nosso esforço no dia a dia? Até onde que tem que estar o esforço forte para você estar lá naquela sua rotina? E a partir de onde começa a fluir? Então, entenda onde está seu medo, vá para ele. Entenda até onde tem que estar o seu esforço racional de você chegar. E a partir do que começa a fluir mais levemente. Aprenda a fazer esse caminho entre o mundo comum, normal, para o mundo extraordinário, onde as musas estão. A semente já virou, né, árvore frondosa. Esse é o caminho do artista, né? Essas são as etapas que ele precisa fazer. Sair do mundo vazio, ter uma intenção, tomar o primeiro passo e impulsionar. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem continuar os aprendizados, né, siga a gente, faça parte do Clube do Livro Mentes Criativas. A gente faz por temporada, são 6 livros, uma temática central inicialmente, então 1 a cada mês, 6 meses. Depois a gente para e depois começa uma outra temporada. Nós estamos na primeira temporada, indo pro 4º livro e tá fantástico. O material de apoio, entrevistas, encontros e muito mais. Espero você. Aproveita, a gente está aqui para trocar, a gente está aqui para te ajudar nesse seu processo e nos ajudar também. Obrigada por fazer parte, obrigada por caminhar junto. Até o próximo livro, continue aqui com a gente e eu agradeço demais. Estaremos aqui com você falando sobre arte, lendo muito e caminhando juntos. É difícil, minha gente. É difícil. Mas se estamos juntos, vale a pena. Não esteja sozinho. Não esteja sozinho ou solitário no seu local de criação. Você pode estar com uma comunidade. Você pode estar com pessoas que estão passando pelos mesmos desafios, os mesmos bloqueios, as mesmas dúvidas e querem perdurar. E nós vamos.